Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Campeão da Libertadores pelo Palmeiras prefere Flamengo campeão do mundo do que o Brasil Hexa. É o Júnior Baiano. Concordo com ele, eu quero ver o Flamengo campeão do mundo mais do que o Brasil Hexa. Mas eu creio que a seleção brasileira tem tudo para conquistar o título, porque estou vendo jogos aí, não vejo ninguém melhor que ninguém não. Acho que o Brasil tem potencial, o sistema de jogo do Brasil está armado, o Ancelotti conseguiu encontrar o jeito de jogar, dando a Vini Júnior para ser o cara que vai resolver a partida. Então eu não vejo o Brasil não fraco em relação às outras seleções. Já o Flamengo, eu espero que o Flamengo ganhe um Mundial esse ano. Acho que falta isso para essa geração do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Chegou 2 vezes, bateu na trave, um perdeu na prorrogação, outros num pênalti. Então acho que dessa vez pode ser que consiga o título, que é importantíssimo para o Flamengo, e também vai ser uma revanche se o Flamengo conseguir isso com o Paris Saint-Germain, que venceu a gente no último Mundial Interclubes. Vamos para outra notícia. Flamengo acerta amistoso contra o Olímpia em Brasília durante a Copa do Mundo. O Olímpia do Paraguai vai ser esse amistoso, dia 17. Eu creio que nessa tarde, acho que ele já vai poder contar com a Arrascaeta, Varela e De La Cruz, que estão descansando após a eliminação do Uruguai, que eu acho certíssimo. Os jogadores têm que esvaziar do lado emocional, tirar o estresse muscular que acontece, estão sob pressão, vive pressão do jogo, então precisa descansar. E é mais um jogo onde ele pode ajustar o time para encaixar para essa volta do Campeonato Brasileiro. Então são 4 times que o Flamengo vai enfrentar, 4 times fortes, eu creio, tirando da Suíça ali, mas pode surpreender. Então tem o River Plate, um clássico Brasil-Argentina, tem o Benfica, alto nível, esse time da Suíça, que é lá alguma coisa, que eu vejo também que é um time que pode dar trabalho, é bom para ele testar. Estava vendo uma entrevista dele no Instagram do Flamengo, do Instagram do Flamengo, que ele falou que nesse terceiro jogo contra esse time, ele vai colocar dar mais minutagem aos garotos da base, que pode ali penear algum jogador profissional. Eita só. Então eu creio que a Copa Olímpia, esse quarto jogo, vai dar mais tranquilidade ao trabalho dele, e ao tempo que ele se fortalece como treinador, com o elenco e como treinador do Flamengo. Vamos para outra notícia. River Plate anuncia a contratação de Lucas Beltrán, atacante que recusou o Flamengo em 2025. É um jogador que encaixaria muito bem no sistema do Felipe Luiz na época. Eu gostei da ideia, mas ele quis outros planos. Creio que na América do Sul o River é um time tradicional, porém o Flamengo é um time mais poderoso da América do Sul hoje. Isso é uma certeza. Então ele escolheu o que sentia melhor para ele. O Flamengo está atrás de um novo, poderia ser muito bem ele, mas eu creio que ele não aceitaria ser banco no Flamengo. Então o River Plate ele deve ser titular, e por isso a escolha para o time argentino. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim conterna pausa para a Copa do Mundo e lamenta a situação do Flamengo Sub-20. Ele falou que essa pausa atrapalha, eu acho que também atrapalha. Até estava pensando nesses dias aí, vendo a Copa do Mundo. Eu vejo também que a Libertadores poderia ser resumida em um mês. Acho que a Libertadores poderia ser
no mesmo tempo que a Copa do Mundo, nesse mês aí de junho para julho, acho uma competição que poderia ser uma pegada só, porque acho que mexe mais com o torcedor. Escolheria um país sede e ali fazia a Libertadores, porque essa pausa de um jogo para outro, a Libertadores, eu acho que o emocional do atleta muda muito, vive muita coisa, tem outros campeonatos, a cabeça não está focada, então não vejo um bom negócio. Acho que a Libertadores com o país sede, acho que seria mais lucrativo até para a própria Conmebol fazer esse jogo em um mês. Fica uma ideia, uma opinião. Eu acho que um formato de um mês para a Copa Libertadores acho que teria mais sucesso, seria mais competitivo. Aí depois, no final do ano, o time disputaria Intercontinental. Então teria um tempo para a equipe se fortalecer até esse Intercontinental. Acho que acaba os campeonatos Brasil, Copa do Brasil, Libertadores, tudo no final do ano, o que acrescenta cansaço aos jogadores que vão para o Intercontinental. Então, se o time ganha agora em junho e julho, como é a Libertadores, eu creio que teria uns 5 a 6 meses para preparar as equipes para o Intercontinental, tirando pé em algumas competições para focar no Mundial Intercontinental. Fica uma ideia como é na Europa, mas lá é um formato diferente. Começa o campeonato dele começa no meio do ano, termina em julho e só 6 meses depois que eles disputam o Intercontinental. Acho que esse raciocínio de vai ser como fosse a Libertadores e a Copa do Mundo, resumido em 2 meses, seria, acho, mais lucrativo para a própria Libertadores, ganhar patrocínio, deixar o país mais movimentado. Acho que seria uma ideia interessante. Fica aí a ideia. Sobre o Sub-20, ele lamentou o início do ano muito ruim, fizeram o Carioca fraco, os campeonatos não perdeu a Libertadores Sub-20, não vai disputar o Mundial esse ano. Então a base tem uma balançada. Ele falou dos reforços, Lohan que voltou, Rian Lucas, principalmente Lohan. Rian Lucas vem de mim. A reportagem fala só do Lohan, que vai acrescentar algo também para esse time sub-20 que vai estar concentrado com o time profissional. Então, quem quer oportunidade, esse é o momento. Então, a maturidade do jovem vem agora e ajuda nessa transição da base pro profissional. Vamos para outra notícia. Rossi desabafo sobre crítica e não garante permanência no Flamengo. É um processo, né? Acho que o Diego Alves teve seu auge, entendeu a idade dele, saiu do Flamengo, acho que tentou jogar ainda na Europa. Depois veio outros goleiros que também não se firmaram. E agora a Rossi se firmou. O Flamengo tem um excelente goleiro que está na seleção lá com o quarto goleiro, não está inscrito, mas está lá ajudando o Léo Nanete, um goleiro promissor que pode assumir. O Andrei é muito bom goleiro também. Então o Flamengo tem na base bons goleiros e no time profissional também bons goleiros. Então a Rossi aguentar a pressão, se acha que não está deixando ele feliz, pode sim, eu acho, por causa do clube, já tem uma idade avançada. Aí cabe a ele e o Flamengo decidir sobre isso. Grupo Globo aposta em jogo do Flamengo versus River para bater Cazé TV e a Copa do Mundo. É amanhã, que deve ter o primeiro jogo do Flamengo, às 3h30. Vai passar na Band, na Sport TV /Premier e GE TV. Então, 3 horas da tarde deve ter o primeiro jogo do Flamengo nessa intertemporada. Eu vou assistir, não quero, já quero saber do Brasil na Copa do Mundo e
por relação aos outros times. Não me interessa. Outras seleções, melhor falando, não me interessa. Pai de Gerson detona a postura de Pape e dispara contra o presidente do Flamengo. Ele é covarde. Essa disputa entre o pai de Gerson e Pape vai estar junto, acho que até Pape sair da presidência ou até o Gerson aposentar. Lohan abraça a oportunidade com o Leonardo Jardim para tentar mudar a rota no Flamengo. É a oportunidade, acho que essa ideia que assim, surgiu, acho que assim, analisando essa ida e volta do Lohan, acho que é muito sadia para o Flamengo. Tem que colocar atletas no mercado e fazer essa transição de emprestar e trazer de volta, emprestar e trazer de volta. Acho que isso aí pode ser positivo, aguentar o jogador até os 23 anos para ali negociar. Time da Premier League admite ex-Flamengo após 4 meses de trabalho. É o Fito Pereira, que não deu muito certo, tentou colocar a ideia dele e não casou no Flamengo. E com certeza não deve ter dado efeito também nesse time europeu. Fala muito dos treinadores estrangeiros que não colaram, não está certo no Flamengo, bem badalado, nome rico, e ver um Filipe Luís surgindo da base e deu muito certo. Então, às vezes, contratar grandes nomes, treinadores europeus, não quer dizer que vai estar certo no futebol brasileiro. Alguns estão, mas nem todos. Cruzeiro acerta a contratação de Gabriel Peck, ex-Vasco, antes de ter jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Acho que esse jogo é o mais importante após parada da Copa do Mundo, porque o Campeonato Brasileiro vai ser administrar ainda. Já esse jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo pesado. Eu vejo o Flamengo passando pelo Cruzeiro um caminho mais tranquilo até a final. Acho que esse jogo é pesado. E é isso aí. Essa foi a análise fraca. Comigo, Eduardo. Só confirmar algo aqui. Pulou aqui, desajustar aqui. Só para confirmar a notícia. Sexta-feira agora o jogo do Flamengo amanhã. Fiquei com medo de ter confundido a estada. É isso mesmo. O jogo é amanhã. Para mim, o time provável, que não sei como tá a questão de lesão, a gente acompanha a notícia. Mas deve vir com o Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Pedro. Acho que esse deve ser o time titular de amanhã. Às 3 horas, 3h30, 3 horas, 3h30, e o jogo da Copa do Mundo é às 3 horas. Então, acompanhar esse jogo do Flamengo é melhor do que assistir Austrália e Egito. Então essa foi a análise Flá comigo, Eduardo. O seu Coluna do Flá, entre lá, leia as notícias, tenha sua opinião, faça sua análise. E até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.